Outro que nós temos, né, são aquelas comuns que nós já vimos falado em sala de aula, que é as armadilhas, como que é feito um de monitoramento, né, onde geralmente se utiliza a adição de inseticidas aqui, onde tem a instalação também de 30 a 60 dias antes da semeadura, a distância de 150 a 300 metros, e a troca do feromônio de 21 em 21 dias. É bem menor, né, esse ciclo do que o do anterior, né, que era lá o catabicudo. E também a posição da mesma forma. Esse é mais comum, mais evidenciador em algumas. E também a ação preventiva. Para que a gente faz isso? Primeiro, então a gente faz esse processo lá de ter a quantidade de insetos que nós vamos, de uma certa forma, contabilizar, para que a gente possa já se planejar durante a safra, porque sabendo quantos adultos tem, possivelmente sabendo sua oposição, a gente vai saber estimar mais ou menos qual seria o problema que a gente vai ter em campo. E com isso, iniciar as aplicações 30 a 35 dias após a emergência, realizada mesmo não possuindo a presença do bicudo, e aplicações semanais em uma ou duas faixas da bordadura de todo o talhão, né? Muitos produtores realizam subdosagem na ação preventiva e, lógico, tem que ter uma ação conjunta de produtores. Não adianta eu fazer aqui, porque senão o bicudo vai migrar para a lavoura do vizinho, se ele não fizer, vai migrar, e acaba que ela vai retornar. Então, precisa de um planejamento entre. Não é recomendado utilizar peretroide quando a planta estiver com até 100 dias de emergência, devido ao processo de eliminar inimigos naturais, principalmente aqueles que controlam a população do ácaro rajado, nós falamos já isso. Um efeito irradiante em ácaros, levando para uma dispersão antecipada, ou seja, eles vão sair da lavoura de uma forma mais rápida e, consequentemente, além de destruir os inimigos, você não vai ter controle efetivo dessa praga. E aumento da fertilidade de ácaros devido à aplicação, então, desses potenciais. Também existe a aplicação corretiva, que é realizada quando a praga está na área, onde você vai fazer a inspeção de pelo menos 50 botões florais a cada 10 por 10 hectares, sendo um botão por planta. Essa é a metodologia aplicada aí por essa fonte, Agência Paulista de Tecnologia dos Agronegócios. O nível de controle, você vai entrar com o controle quando 10% desses botões eles estiverem atacados. Preste atenção que primeiro a gente faz um processo de monitoramento, de inspeção, para depois a gente entrar com o nível de controle. E realizar bateria de aplicações semanais, uma ou duas vezes por semana, aí especificadamente. As recomendações, nós temos aqui alguns inseticidas que são recomendados, de várias empresas, então eu vou passando aqui. Também tem aí como sugestão acefato. Até sugiro para vocês que peguem esses nomes, entrem na bula desses produtos e verifiquem lá quanto que seria a aplicação, qual seria a dose, qual seria o intervalo certinho, quais são as recomendações que as empresas realizam por esse daí. Uma pesquisa que ficam para vocês realizarem aí de maneira mais... Temos também aí Talismã. Então nós conseguimos perceber, a gente até tinha mostrado para vocês esse slide aqui quando a gente estava falando da mosca branca, ou acho que foi isso mesmo, a quantidade de aplicações que nós temos, principalmente no Cerrado brasileiro, devido ao controle aqui de bicudo. Olha, na safra 14, 15, até 23 aplicações, na 2016, 17, 18 aplicações para bicudo. Então, ou seja, é um inseto de difícil controle, que exige bastante atenção, por isso que o monitoramento constante, ele acaba sendo muito efetivo e muito importante. Temos também a manejo biológico, onde você vai utilizar entomopatogênicos e parasitoides. Isso aqui são fungos e insetos que vão, de uma certa forma, fazendo um processo de controle. Nós já falamos um pouquinho sobre eles, mais especificamente para o bicudo agora. Pode ter ser utilizado, registrado para a praga e não para a cultura, entendeu? Então, porque quando a gente vai utilizar inseticidas, etc., a gente utiliza aqueles que são registrados para a cultura. Quando nós estamos falando aqui do manejo biológico, nós vamos utilizar insetos ou fungos que são registrados para o inseto cujo qual nós queremos controlar. No caso, nós estamos falando do bicudo do algodoeiro. Ele é um método pouco utilizado devido à sua dificuldade de estabilização, principalmente por questão de você soltar esses insetos nessa área. Você tem que... a temperatura, o local, tudo que você está naquele instante, né, de condições edafoclimáticas,
elas interferem bastante na mortalidade desses insetos, porque eles estavam produzidos em laboratório, de repente são soltados em campo. Uma ação mais lenta de controle, porque você vai demorar um pouco mais para você ver os resultados dele. E também uma baixa eficiência devido à quantidade de eliminação que esses insetos eles vão fazer de uma maneira geral na quantidade de bicudos que você tem estabelecido na área. Então você tem aí, ó, como fungos, esses Bevaria ou esse metarrísio, né, que eles paralisam, olha só, eles envolvem o bicudo de uma forma mais específica, ele acaba se desenvolvendo sobre o bicudo. Como o bicudo ele tem aqueles pelos, né, de coloração mais amarelada, estes fungos eles conseguem ali, de uma certa forma, ir se desenvolvendo sobre essa pelagem e acaba se paralisando de uma certa forma este inseto. Então ele não consegue mais se locomover e possivelmente não mais também causar danos. Outra forma seriam os parasitoides, foram aqueles que eles vão opositar os ovos, né, dos bicudos que foram ali colocados. Então ou ele vai paralisar ou ele vai se alimentar daqueles próprios ovos que estão ali, né, daquele inseto. Então ou eles vão se alimentar dos ovos ou eles vão ovopositar sobre as larvas especificadamente do bicudo do algodoeiro. E quando essas larvas elas eclodirem, os parasitoides eles vão acabar se alimentando dessas larvas, destruindo totalmente a sua estrutura. É quase que parasitismo mesmo. Temos também a questão do manejo cultural, que são medidas que vão de uma certa forma afetar a disponibilidade de um alimento para o inseto, para que ele não possa ter ali. Como a gente faz a eliminação também de restos culturais, mesmo que esteja na planta, a gente faz alguns tipos de situações. Redutor de crescimento, desfoliantes, o que nós podemos utilizar para reduzir essas características? Então, nas próximas aulas, nós vamos falar um pouquinho, na aula de amanhã, sobre esses redutores de crescimento, qual a sua finalidade, até o Bruno Ribeiro tinha perguntado isso para nós nas aulas anteriores, como que seria essa utilização. Então, na próxima aula, a gente vai falar um pouquinho sobre essa utilização para a gente ver qual que seria a eficácia disso no controle desse inseto. Vou colocar aqui também agora dois vídeos muito curtos. O primeiro deles seria um vídeo da Embrapa dizendo como que seria a identificação e o monitoramento do bicudo do algodoeiro dentro dos botões florais. E o segundo vídeo seria então daquele cata-bicudo. Como que ele é feito, como que seria a sua funcionalidade especificadamente falando. Gostaria que vocês pudessem assistir esses vídeos e logo após vocês também entrarem para fazer os seus próprios exercícios que estarão disponíveis para vocês, tá bom? Qualquer dúvida, entrar em contato comigo. Obrigado.